Mas aí, também solução não, será que é deixar de comer carne? É isso que a gente pede à população? É isso? Não sei se é isso. Né? Também consumir soja como fonte de proteína também não é solução. A soja devasta, uma monocultura terrível. Então, essa distribuição de conhecimento, de dinheiro, se ela fosse rearranjada, poderíamos todos ter comida. Olá, começa agora mais um Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Eldorado, no Casa do Saber, no Quem Somos Nós ou ainda no podcast. E agora também você vai poder assistir no YouTube os programas. Hoje é o primeiro de 2 programas sobre 2 assuntos muito interessantes e que, por alguma razão, que a gente vai entender, eles vêm se fundindo: comida e arte. Nós vamos conversar com a artista plástica brasileira e chefe de cozinha, radicada em Berlim, Tainá Guedes, e junto com ela, o também artista plástico e fotógrafo, Rodrigo Braga. Então vamos lá, eu vou começar com você, Tainá. Quem é você? Eu acho que eu sou uma molécula que vive dentro de uma bola azul que está aí rodando num universo de estrelas. Eu acho que eu sou uma pessoa que tento experienciar esse mundo, estar nesse mundo de uma forma menos dolorosa, talvez, ou mais confortável. Talvez pelo prisma ou pela experiência da arte, né? Trabalhando com arte e vivendo de modo que uma coisa alimente a outra. Acho que é por aí. Tá dando certo? Tá sim. Eu acho dando que... certo no sentido de estar ficando mais suportável? Sim. Isso mudou muito a minha vida ao longo desses anos, assim, a minha relação com arte solidificou mesmo a minha experiência e me tornou mais forte, de alguma forma. É o reconhecer da personalidade mesmo, assim, né? O que é que você gosta, onde você pode ir, até onde você vai, seus limites e suas, né, aptidões. E aí é a arte mesmo, o canal, eu acho. Tainá, conta um pouquinho a história da molécula. Não, brincadeira, mas assim, como que essa molécula saiu das artes plásticas, né? Depois entrou na comida, hoje você é chefe de cozinha, é também... artista plástica, mistura as duas coisas, não sei se é um restaurante, não sei como é que chama lá em Berlim, que é um treco que mistura as duas coisas. Explica um pouquinho essa tua trajetória, por favor. Então, começa que eu sou filha de um artista plástico chamado Omar Guedes, e meu pai, a grande paixão do meu pai foi trabalhar com os poetas concretos, com Augusto de Campos, Arnaldo Antunes, e foi com eles assim que meio que eu comecei a trabalhar. Quando meu pai morreu muito cedo, então eu tive essa herança, assim, que me influencia muito até hoje, assim, são pessoas muito importantes na minha vida. Trabalhei, depois um outro poeta multimídia chamado André Valias me chamou para fazer a primeira rádio online, que era a rádio do Gilberto Gil, a Expresso 2222, enfim. E era maravilhoso, era encontrar com artistas, aí eu ia lá no estúdio do Tung e perguntava qual é a viagem. Tinham sempre essas mesmas perguntas. E ficava lá. E aí, com 19 anos, aconteceu de eu participar da abertura de um restaurante aqui em São Paulo. E depois, ao longo de 9 anos, eu fiz vários eventos culturais, exposições dentro do restaurante. E no final eram 3, tinha uma obra no Rio, tinha uma fashion label que eu que fazia, que eu que desenhava. E eu tinha dificuldade, assim, em comunicar, sabe, com a cozinha, com o chefe, e falar, aí, então, eu queria uma exposição flutuante, vamos fazer uma coisa assim. Ele falava, não, isso daí não dá, não. Eu falava, vamos fazer cozinha japonesa com azeite. E não tem, na cozinha japonesa não tem. E aí, eu falei, tá, então eu vou aprender a língua dele. Fui para a escola, me formei como chefe de cozinha. E fui para Tóquio,
conheci um chefe de Shojin Hyori, que é a culinária budista japonesa, milenar, de 3.000 anos. É mais uma filosofia do que um tipo de cozinha. Aí depois fui para Londres estudar com um chefe Raw de Nova York e acabei em Berlim, fazendo projetos com arte e alimentação. E aí nisso foi assim, tudo foi uma motivação que eu conheci uma palavra chamada Mottainai, que significa Reduce, Reuse, Recycle, e também é uma forma de agradecer. E que inclusive é o nome... Como fala? Mottainai. Ok. E, inclusive é o nome do meu próximo livro. É um livro contra desperdício de alimentos. E, enfim, eu comecei a pesquisar essa palavra e comecei a usar, aplicar essa palavra nos meus projetos. E eu percebi, trabalhando como food ativista, que esse tema do desperdício era uma coisa que às vezes chegava nas pessoas assim de uma maneira agressiva, sabe? O primeiro livro que eu escrevi era sobre desperdício de alimentos com relação ao pão. Então, assim, na Alemanha, cada um de nós jogamos fora 6 quilos de pão por ano. E aí, quando eu comecei a falar sobre isso, as pessoas falaram, não, eu não jogo fora 6 quilos, sabe? Tipo, e eram, assim, todos esses números e todo esse impacto ambiental no nosso clima, sociopolítico, econômico, assim, era uma coisa muito difícil para algumas pessoas entenderem. Até as crianças, por exemplo. E eu percebi que com os projetos, assim, minhas instalações eram de arte, elas falavam sobre um tema, Um pouco mais duro, mas de um jeito mais... E as pessoas compreendiam melhor, é isso? De um jeito mais... Elas tinham emocionalmente. E aí a gente consegue chegar num ponto com a arte que é maravilhoso, que é um lugar sagrado dentro da gente, é um lugar que é uma transformação permanente. Então a gente, tipo, tem muitas pessoas que falam, eu presto consultoria sobre trend disso, trend daquilo, e na verdade, assim, quando você trata com, tipo, você tem um tema e você chega na pessoa através da arte, ela tem essa mudança Talvez seja profunda. assim, ó, quando a gente toca as pessoas, não sei se é necessariamente através da arte, esse é um caminho, não é isso? Mas assim, quando a gente toca lá dentro nas pessoas, aí a possibilidade de transformação de consciência aumenta, né? Com certeza. Talvez seja isso. Mas a arte, não sei, a arte ela tem uma coisa que tem essa sensibilidade, eu não sei, é uma coisa intangível que tá ali, que tem essa vibração, sabe aquele frisson? Sabe quando você olha assim uma obra da Yoko Ono, que tá assim, tipo, promovendo aquele espírito da paz e que você se sente tocado, mas existe aquele espaço entre a obra de arte e você, que a gente chama em alemão de Leerstelle, que é aquela... uma coisa mágica, é um momento, é uma coisa que eu não sei explicar, mas eu acho que tá dentro do que você falou. É parecido. Independente da Uma palavra mais fácil a minha, mas a sua tá bom também. Conta você o teu processo, então. Você nasceu em Manaus, viveu em Recife, não é isso? É verdade. Essa é a parte que eu sei. Agora eu conto o resto. Então, se é para falar de vida, vou ser um pouco autobiográfico também. Claro, para falar, porque a opinião de vocês vem da vida de vocês, portanto me interessa a vida de vocês. De formação, né? Então, eu nasci em Manaus porque meus pais estavam estudando biologia, fazendo mestrado em ecologia. Então, eles são biólogos e são ambientalistas históricos, assim, desde a década de 70. E nasci apenas, uns 2 anos eu fui para Recife e vivi esse caldo cultural de Pernambuco, né? E agora eu vivo no Rio de Janeiro há 5 anos apenas. Então, eu tenho um pouco dessa mistura que são de regiões muito fortes, né, no Brasil, no sentido de unir natureza e homem, né? São cidades muito distintas, Manaus, Rio e Recife, e cada uma tem uma pulsão e suas contradições também enquanto cidade e meio ambiente, por exemplo. Claro. Então, minha experiência foi se formando como artista, sim, desenhando a partir dos livros da biblioteca, né, de biologia dentro de casa, visitando
laboratórios na universidade com os meus pais, vendo as experiências com os bichinhos, com as plantas. Ligado a bicho, sempre, de alguma maneira. Não apenas a minha mãe, Plantas por exemplo, e bichos. estudava. Minha mãe estudava batata doce, por exemplo. Então, né, o ambiente vegetal, mineral, tudo isso. Paisagem, né? Falar de terra de uma forma geral. Então, isso foi me formando artista ao passo. Na verdade, me formando pessoa, cidadão, ao passo que eu fui me não formando. artista, você não tinha nenhuma ideia de ser artista naquele momento. Exatamente. Eu apenas desenhava bastante, e isso aí foi natural. Foi paralelo, exatamente. E aí, quando aos 20 e pouco, já estava trilhando como artista, né? E então, assim, acaba que eu acabei não fazendo a defesa dos meus pais de uma forma assim tão direta, defesa pela natureza, etc. A minha irmã, inclusive, ela virou ambientalista também, mas eu fui para a arte. Mas é um campo que me nutre, sempre nutriu, e é um interesse muito pessoal, porque é um prazer também sair da cidade e experimentar outras coisas fora da cidade. Assim. E o teu trabalho é um trabalho amplo, né, obviamente, mas que em alguns momentos mistura um pouco essa coisa muitos momentos, né, na verdade. Isso é muito lindo o teu trabalho, eu vi. Essa coisa dos bichos, das plantas e das pessoas. Às vezes de um jeito um pouco forte. Um pouco rude, né? Um pouco qual que é a tua ideia? O que você quer com isso? Olha, como eu falei no início, assim, eu acho que lidar com o meu trabalho de arte é lidar com o mundo de uma forma mais... tentar compreendê-lo e transmutar e tentar produzir algo... Às vezes agredir também? Mas o mundo agride, né? Não, estou perguntando se você também quer, se você também quer. Não é um objetivo agredir ninguém, mas assim, estar no mundo é agressor, então a gente lida e recebe isso e também pode vomitar isso. Então, por exemplo, quando eu utilizei animais nos trabalhos de fotografia ou vídeo, foram todos animais dentro de um sistema que nós fazemos parte, por exemplo, né? Então, eu nunca matei um animal para fazer um trabalho. Mas eu imagino que não. Exatamente. Eu imagino que não. Quanto mais, né, Celso, com essa minha consciência mesmo, a minha formação ecologista também dentro de casa. Mas o que é que você quer dizer com o teu trabalho? O que você quer com o teu trabalho? Então, eu acho que tem uma coisa de expor o incômodo, né, que eu tenho com isso. Por exemplo. Qual o incômodo? Por exemplo, uma obra que está na exposição aqui, que se chama Da Compaixão Cínica. Eu fiz essa obra em 2005 com pedaços ou mutilações de animais agregadas ao meu próprio corpo. Só que são animais que a gente come. Então, uma pata de boi, o rabo do boi, uma cabeça de peixe, pés de galinha. Então, é muito forte mesmo isso aí. Eu vi isso, é muito forte. A imagem é forte e leva uma reflexão também. E o título ajuda isso. Por isso que eu estou falando, parte de um incômodo. Então, compaixão. Que compaixão a gente tem por esses animais que a gente come? Né? Você é vegetariano? Pensar dessa forma. Não sou vegetariano. Eu deixei de comer carne vermelha e frango há 8 anos. Mas eu como peixe. Exato. Eu não como peixe de cativeiro, por exemplo. Pelo mesmo motivo que eu não como frango. São carnes bastante... que recebem doses de hormônio, de antibióticos, e a gente ingere isso, essa má qualidade de alimento. E também por questões energéticas e espirituais, para quem entende, para quem quer pensar por aí. Né? Depois a gente volta nisso. Você montou o seu ateliê, restaurante, eu não sei como se chama isso lá em Berlim. Depois você diga como chama para eu poder chamar direito. Quando você mistura isso, você faz jantares ou almoços, eventos, tudo junto com arte. Explica como é que isso funciona, porque você veio lá, eu entendi perfeitamente, eu acho bem bacana o teu processo. Aí você colocou isso lá em Berlim dessa maneira. Explica como funciona. Então, na verdade, foi daquele ponto de trabalhar como artista, eu comecei a conhecer vários outros artistas, inclusive o Uli Westphal, que está na exposição Vestígios, que a gente está fazendo agora com a Brasimage, na Galeria O Uli está aqui assistindo, ó. Ele é alemão, ele não fala nada de português. Pode mostrar ele ali, pouco, ó. Fala só oi, faz assim. Isso, esse é o Uli. Vamos lá.
Então, e conheci o trabalho do Uli, conheci também outros artistas trabalhando com o alimento como mídia ou como um veículo para se comunicar, para se expressar. E eu senti falta de um lugar onde eu pudesse colocar todos esses curadores, essas pessoas, chefes que estavam também, ou pessoas de diversas disciplinas, assim, juntas. Então eu abri a Entretempo Kitchen Gallery, que é a primeira galeria de arte contemporânea com uma cozinha integrada. E a gente conecta arte e alimentação de diferentes maneiras. A gente tem sempre uma exposição, sempre que tem o tema, sempre tem comida envolvida de alguma maneira. Aí a gente tem essas experiências sensoriais. Mas eu posso ir lá e almoçar? Não, a gente tem experiências assim que tem datas, tem um artista, por exemplo, a gente tem um contribuidor que é um colaborador, que é o Pepe Daio, que ele foi dançarino profissional na Companhia Nacional de Dança da Filipinas, e ele tem uma coisa storytelling, assim, ele vai contando histórias que são super comoventes dele mesmo, do processo dele, cozinhando. Às vezes ele envolve as pessoas nesse ato de cozinhar e vai servindo e a gente vai comendo. O que você quer? Acho Por que você está juntando isso? Para que você está fazendo isso? Eu quero o que dá sentido? Para mim, o sentido é criar uma comunidade que acredita que a arte e a alimentação são duas linguagens universais que têm um grande potencial e grande impacto no nosso mundo, que podem causar mudanças positivas. A partir daí, eu acho que assim, a gente sonhando aqui sozinho vai ser só um sonho, mas se a gente sonhar junto, como diz a Yoko Ono, isso pode ser realidade. E o Raul Seixas. Então acho que esse que é um. Aí a gente tem vários. Eu acho que eu convido as pessoas a refletirem sobre vários aspectos. Então tem esse lado, tem alguns eventos ou algumas exposições que são mais provocadoras, tem outras exposições que são mais, sabe? Eu tenho um guarda-chuva, como eu trabalho com vários artistas. Eu organizo também o Berlin Food Art Week, e agora esse ano a gente está fazendo Paris Food Art Week. Em Berlim a gente trabalhou com mais de 100 artistas, então imagina, cada um desses artistas tem um trabalho. Sempre ligado com comida, sempre fazendo alguma... comida. Então, assim, tem uma coisa que cada artista tem um discurso, tem um diálogo, que quando eles se juntam, criam-se outros. Então, para mim, assim, eu tenho meu trabalho como artista, que eu posso contar também, como o Rodrigo contou, mas eu tenho, com a Entretempo, eu tenho um guarda-chuva, assim, eu tenho uma plataforma onde as pessoas podem experimentar. Então, o que é que você quer? Então, a minha ideia, olha só, como somos muitos e todos temos que comer, o alimento, ele está no centro, ele reflete, ele causa e reflete uma série de crises. Climática, né, destruição do Amazonas, para plantar o gado, então o consumo da carne em massa, o que isso gera, o que isso influencia na nossa crise ambiental. Bom, você pode falar muito bem com propriedade sobre isso. A degradação ambiental, né, todos os poluentes, esses hormônios, essas Monsanto, o que eles estão fazendo com as nossas sementes e tal. Então, existem várias crises, assim, o aspecto social, econômico, as pessoas utilizarem mão de obra infantil, escravizar crianças não estarem nas escolas, tudo isso, o que muita gera coisa, né? todas as crises a que a gente vive, da a alimentação. partir da alimentação. Então, eu acho que aí que é um ponto onde a gente pode mexer. E todos nós, acredito que temos que fazer uma mudança na política, temos as empresas, as indústrias e tudo mais, mas existe um grande poder nas nossas mãos, que está no nosso prato. Não é normal a gente sair para fora de casa, ver uma criança passando fome, ver pessoas sofrendo e não fazer nada a respeito e você continuar a sua vida. Não é normal você ir para a praia no Rio de Janeiro, passar suas férias e no final, às 5 horas da tarde, você está rodeado de lixo. Se você começar a recolher, chega alguém para brigar com você porque você está tirando o trabalho do gari. Não é normal, sabe? Assim, eu posso interminavelmente dizer... Mas tem um monte de... O Brasil melhorou. Ele não piorou nesse sentido. Tem menos pobre do que tinha, tem menos esfomeados do que tinha,
tem menos, mesmo apesar da crise, mesmo apesar de tudo isso, se a gente colocar numa perspectiva dos últimos 20 anos, Sim. o país melhorou, não piorou. Você tem quantos anos, desculpa? Pergunta 38. para a mulher é um horror, mas... Eu não tenho problema Então, com a idade. não, Tô feliz. então tá, desculpa, eu não ouvi. Quantos anos você 38. tem? Então, de alguma maneira, dos teus 18 anos para cá, o país não piorou, melhorou. Nesse tipo de índice, não, mas isso não é uma opinião, Claro, isso é medido mundialmente, inclusive, melhorou muito. Tem muito que melhorar. A questão é que saímos muito lá de trás, né? Mas o país melhorou, isso é inegável, independente do buraco momentâneo que a gente tá passando agora nesses últimos 2 anos. Né? Eu tenho uma certa dificuldade em dizer que melhorou, desculpa te confrontar com isso. Não precisa me confrontar. Eu acho que assim, quando a gente fala o Brasil melhorou, a gente se coloca numa posição confortável. Eu acho que eu quero quebrar essa posição confortável, acho que as pessoas precisam... o Arnaldo Antunes já vem falando isso há muito tempo, cantando isso há muito tempo, né? Tire a mão da consciência, meta a mão na consistência. Acho que, sabe, eu sou parte de uma geração, a gente foi para as ruas, a gente foi pedir o impeachment do Collor, a gente tinha um sonho, sabe? E eu vejo as pessoas da minha geração sentadas na mesa delas, engordando, fazendo a mesma coisa que eles criticavam há 20 anos, sabe? Eu acho que essa posição, o país melhorou, acho que tem coisa para melhorar, não dá para sentar e ficar esperando. Não, mas uma coisa não quer dizer outra. Eu acho uma que... coisa é reconhecer que a gente andou, a outra coisa é reconhecer que falta muito para andar. São 2 assuntos diferentes. Você não pode negar o primeiro para poder fazer o segundo. A gente andou, Mas e pode andou. ser perigoso. Mas aí você vai negar o avanço para poder manter a ansiedade de mudar? Não. Teve um avanço. Agora, falta muito. Isso é um fato, não é uma opinião, né? E a segunda é que falta muito. E não acontece só com a tua geração. Muita gente que foi da geração hippie, depois não abandonou também, tá certo? Muitas mudanças que aconteceram. Não é assim, não é só a tua geração que é assim. Acontece com as pessoas isso. Elas mudam de ideia, inclusive. Claro. Tá certo? E elas têm o direito também de mudar de ideia, né? Claro. Mas eu acho que, sob o ponto de vista da conversa aqui, quer dizer, que seja ambiental, ou qualidade alimentar, ou bem-estar animal, ou qualquer coisa, essa discussão toda é muito nova, né? É muito jovem. Já é menos de 20 anos, talvez. Assim, efetivamente, no Brasil, principalmente. Então, quando eu lembro, assim, quando os meus pais começaram com a ecologia, na década de 70, minha mãe Os ecochatos, Ecochato não, ecochato ainda veio depois, ele não se sabia nem o que era, na verdade, entendeu? Minha mãe era educadora ambiental, então brincavam com ela, você vai ensinar as plantas e os bichinhos a ler, então era nesse nível. Então, daqui para hoje, de lá para hoje, mudou. A gente tem uma consciência ambiental muito mais forte, no senso comum até, embora esteja longe de ser o ideal, mudou. E essa discussão alimentar ainda é mais jovem ainda. Então, mas a minha pergunta é, quando a gente fala assim, parece um pouco óbvio que a gente tem que não desmatar para poder não sei o quê. Hoje, um pouco óbvio que eu digo, hoje já é bastante mais claro, quase que para todo mundo, vamos dizer assim, quase que umas regrinhas, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, mas não é assim que a gente está agindo. Não é assim que a minha se pergunta é, segundo a visão de vocês, por que não é assim que a gente está agindo? Né? Eu acho que, por exemplo, na visão de vocês, obviamente. Trabalho como, por exemplo, do Rodrigo, que traz essa questão ética, sabe? Que traz as pessoas para essa reflexão sobre o nosso alimento, sobre a nossa relação com a natureza, com os animais. E eu acho que sim, é um caminho que eu acho que sabe, a arte pode... eu acho que a arte vai trabalhar num sentido mais subjetivo dessa mensagem, digamos assim. Eu acho que até eu, como artista, não me enxergo, não me vejo como um mensageiro de opiniões assim efetivas, no sentido de uma defesa política. Mesmo que você não se enxergue, você tem. Mas tem, exatamente, é uma posição no mundo. Quer você queira, quer não, você tem um olhar. Exato. E você direciona para alguma coisa, Exato. Ou seja, empurra. Quando eu digo você empurra, assim, você está querendo dizer alguma coisa e movimentar o mundo por um lado. Apesar das pessoas já terem consciência em relação ao que era, né? A consciência a respeito de um monte de coisa, a respeito da alimentação como uma coisa central, e eu acho isso interessante, né, quando a gente fala isso. A alimentação é central na vida de qualquer um e ela pode ser transformadora. Isso eu acho bonito, esse é o olhar bonito da coisa. Só que não está acontecendo muito.
E a minha pergunta a vocês é: por que é que vocês acham ou acreditam que não está acontecendo essa transformação em termos de volume estatístico? Existe um monte de gente, tanto que existe vocês, existe outras, mas estatisticamente a coisa está indo para o outro lado. Por que é que vocês acham? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade esquizofrênica, onde a gente não faz essa sinapse. Ok, desmatamento da Amazônia, consumo de carne. A gente está plantando gado, comida para gado, para produção de massa ali na Amazônia, e isso está causando o desmatamento. Você acha que falta informação? Precisamos diminuir o consumo, ter um consumo consciente para gerar essa mudança na Amazônia. Eu acho que Você acha que falta essa informação? sinapse. No Faltam as mundo, pessoas vamos dizer, fazerem. na Europa, falta essa Mas eu informação. acho que a discussão é muito Eu recente. não acho que falta essa informação. Essa Olha, informação não é uma informação que não está aí. As pessoas não estão Não é? prontas. Você acha que as pessoas estão prontas para... Porque, assim, isso mexe... O que eu tenho conversado com as pessoas, assim... mas eu gosto de carne. Como posso viver? Elas não acreditam que possam viver sem carne. Elas não querem abrir mão do sabor que elas estão acostumadas. Elas não estão prontas Então, não é para o informação. futuro. Não é informação, Elas não portanto. querem... se você tiver que mudar, se você falar assim, para a gente ter um futuro melhor, fair para todo mundo, a gente vai ajudar os fazendeiros, a gente vai plantar os nossos legumes, a gente vai lavar as nossas próprias roupas. Quem que vai falar? Eu quero fazer, vamos lá, entendeu? Eu vou lavar minha roupa, eu vou, andar de bicicleta, sabe, para poluir menos o mundo, a gente vai se organizar aqui, sabe? Quem que está pronto para essa mudança? Essa é a minha pergunta. Eu perguntei primeiro. Mas eu acho que... Então, mas também eu acho que tem uma questão que essa discussão é muito jovem, é muito recente, né? Se a questão ambiental também era, quer dizer, quando meus pais começaram lá na década de 70, isso tudo era muito esquisito e não se falava em ecologia tanto quanto se fala hoje. E hoje parece que já há uma certa consciência, no senso comum. Eu posso tentar falar uma coisa, não necessariamente que eu acredito, mas que é um argumento forte. A gente ainda tem muita gente que passa fome no mundo. Que não teve nem acesso à carne. E não tem acesso à carne. Esse papo fica parecendo papo de classe média alta, enquanto os caras, a única coisa que os caras precisam é proteína para comer. Eu não estou necessariamente defendendo, mas fica muito difícil e falar assim, pô, mas que papo é esse, sabe? Vamos parar disso, vamos parar daquilo, vamos agora fazer coisas, não sei o que lá, com gente na África, no Brasil, na América Latina, na Ásia, passando fome. Claro. Entendeu? Que coisa é essa? Por que a discussão... não parece uma discussão um pouco dos jardins, certo, sabe? Sim, claro. Não, Bom, eu acho de certa forma, assim, porque é uma discussão, digamos assim, supostamente de pessoas que estão debatendo esse tema de forma mais esclarecida, que sempre comeram, né? Pessoas que comeram comem. bastante, consumiram, e não só consomem bastante carne, mas consomem carro, consomem, né, cultura, consomem outras coisas. Então, de fato, o globo é muito maior, e assim, a gente vê a inserção da China que passa a comer mais carne, o Brasil que passa a comer mais carne, as periferias. O desejo dessas pessoas que nunca comeram foram consumir também. Claro. E não só e isso. eles têm o direito. Porque, sabe o que parece? Parece igual aquela história, um pouco desse negócio da ecologia. De novo, eu não estou defendendo, eu estou só dizendo um pouco da hipocrisia que existe. Claro, depois que a Europa destruiu todas as florestas deles, eles resolveram proteger a Amazônia. Não é isso? Exatamente. Mas primeiro eles destruíram as florestas dele. Aí assim, as pessoas comem, se alimentam, tarará, e falam, agora chega. Bom, mas vocês que estão com fome, continuem passando fome. Não é estranho? Eu assim, não sou especialista. Nós não somos. Não, nenhum de nós. A gente está colocando nossa opinião. Mas é um olhar. Mas eu concordo com a sua fala. Não, desculpa, eu não concordo. Posso não falar porque... não, eu nem estou dizendo que eu concordo. Eu estou dizendo que é uma visão sobre isso. Claro. Eu tenho minhas opiniões sobre várias coisas, mas assim, faz sentido quando você fala isso. É um papinho de neguinho de jardins. Não, vou te falar por quê. Isso foi uma coisa muito, assim, que eu insisti muito, quando eu comecei a pensar nessa exposição que a gente está fazendo agora, com a Luciana,
a gente viu o quão importante é a gente tratar esse tema como um tema global. Então, assim, o tema de desperdício, isso foi uma coisa interessante, porque o Daniel Rangel, que assina a curadoria da exposição comigo, ele falou, poxa, mas a gente está aqui num país onde a gente está falando da fome, e o desperdício que subentende-se, você tem a mais e você está desperdiçando. Esse é um sistema, você tem que ver isso como é uma coisa holística. O sistema alimentar, ele está conectado, ele conecta todos nós, independente da nossa raça, religião. Não, até eu concordo. Então, assim... Isso não é inegável. As pessoas que estão passando fome, imagina, 1/3 da produção mundial de alimentos vai para o lixo. Eu sei, 30% é perdido. 1/3. Então, assim, num mundo onde existem pessoas passando necessidade, certo? Então, isso não é uma coisa assim mais que a gente vê, alguns estão comendo bem, e, assim, para essas pessoas comerem bem, o que significa isso para as outras? Então, isso tem a ver, sim, com o fato das pessoas estarem passando fome. Sabe? E a gente Mas eu não falei que não, eu não entendi o que você não concorda. Eu não concordo que é uma discussão de uma classe privilegiada. Eu acho que a gente tem que falar de igual para igual. Acho que o que eu estou falando para você, eu quero falar com pessoas na periferia, com crianças, com adultos. Acho que existem diferentes maneiras como você pode atingir elas, mas para alertar de uma situação global, porque a gente vive um mundo só. Então, o que acontece na Amazônia ou lá no Polo Norte, enfim, influencia todos nós, é uma questão global. Então, fazer a gente entender isso como um movimento global. Então, assim, não é que uns vão comer carne, ou eu já me satisfiz de comer carne isso e agora você não vai mas comer. Isso é como é hoje. Isso é um fato. Eu acho que tem que ser isso uma um coisa fato. assim. Isso é como é hoje. Estamos hoje numa é assim. crise, precisamos parar isso, e como podemos fazer esse movimento juntos. Vamos pensar juntos, e por isso a minha ideia é que eu não trabalho só com artistas, eu trabalho com pessoas... Não, nada contra, eu acho que você não entendeu o que eu falei. Então fala, porque o que eu falei é o seguinte, existe ainda uma quantidade enorme de gente que mal tem acesso ao mínimo de caloria diária que um ser humano deveria ter. Uhum. E que existe a questão do desperdício, que ele é real, se perde 30% mais ou menos, né, do que se produz, porque apodrece na hora do transporte, blá, blá, blá. Essa é uma discussão até já bastante avançada, de eficiência, né, disso aí, etc. Mesmo assim, o problema ainda não é resolvido. Não seria resolvido, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que tem gente que ainda está numa necessidade muito anterior a essa, que é sobreviver. E é muita gente no mundo. A discussão não é só precisamos comer mais carne, menos carne. O cara nem sabe o que é isso. E que é mais nesse sentido, e de novo, vou falar, eu tenho minha opinião pessoal sobre isso, que não é o caso agora, mas eu estou levantando o que eu quero saber de vocês, né? Uhum. Que eu acho um assunto importante, porque fica aparecendo, assim, essa coisa que eu estava falando, uma coisa, legal, agora tem que parar de fazer tudo isso. Bom, e o cara falou, mas na minha vez, agora que eu ia começar a comer, exato. Eu nem como, eu como um pouco de terra, com um pouco de farinha, com um pouco de arroz, agora que eu ia comer um negócio, vocês falam que tem que parar? Mas, Celso, então, isso que eu estou falando. Se colocar no lugar dessas pessoas. Então, né? Me colocando no lugar dessas pessoas, eu acho que a gente teria que ver a situação assim. Como podemos fazer para que todos tenhamos um alimento precioso, nutritivo na nossa mesa? Então, isso, assim, eu tenho participado de muitas discussões na Europa e movimentos contra o desperdício de alimento, e a gente tem entendido isso como de comunidades, por exemplo, se organizarem localmente. Então, você tem uma relação mais justa, onde comunidades vão vão produzir os próprios alimentos, e aí teria que ter uma reorganização social, política, econômica, onde cada um de nós seríamos atingidos. A gente, talvez
não teríamos na Europa esse monte de frutas e legumes que vem daqui do Brasil. Na Europa, por exemplo, o que é produzido lá é tudo subsidiado, né? A gente sabe disso, para manter as pessoas no campo, o que é também uma coisa complicada do ponto de vista de comércio, né? A Europa, boa parte da estabilidade da Europa, primeiro é porque a Europa é muito mais rica do que aqui, é difícil a gente fazer essa comparação, e segundo, porque o pessoal tem subsídio para ficar, né? E mantém um pouco essa coisa funcionando. Agora está meio complicado lá, as pessoas estão mais bravas com isso, porque estão querendo tirar alguns subsídios. E aqui não tem, né? Então é difícil fazer essa comparação com a Europa, difícil fazer essa comparação com os Estados Unidos. Acho que o Brasil é mais comparável com a África, com a China, com a Índia, né? Quando a gente está falando um pouco, nós somos pobres. Não, mas né? Então, o Brasil não é visto como um país pobre. Né? É assim. Então, mas eu queria avisar que nós somos pobres e a gente tem um monte de gente com muito, assim, tipo, sei lá, 0,2% com muito dinheiro, ou 2% da população vivendo bem e o resto não. Então, essa distribuição de conhecimento, de dinheiro, se ela fosse rearranjada, poderíamos todos ter comida, certo? Você concorda com isso? É um pouco mais complicado que isso, mas assim, é claro que além de a gente ser um país pobre, nós somos um dos mais injustos do mundo. O que isso é um absurdo. E uma coisa implica na outra, tá certo? A gente é pobre, o nosso PIB é 7 vezes menor, né? O nosso PIB per capita é 7 vezes menor, acho, se eu não me engano, 7 do que os Estados Unidos. Acho que até mais um pouquinho, mas talvez eu me engane. Mas alguma coisa bastante grande, tá certo? Então somos pobres. Segundo, além disso, não é suficiente. Além disso, a gente é um país muito injusto. Então nós temos um monte de outras coisas para resolver. A alimentação faz parte disso também, com a justiça social. Quando você aumenta a justiça social, obviamente aumenta a capacidade das pessoas de comprarem comida, né, e usufruírem disso, etc. Essa é uma questão, passa por aí, não tem muita dúvida. Mas assim, eu queria ouvir a opinião dele daquilo que a gente está falando, que ele tentou falar 2 vezes e não conseguiu. Desculpa, Rodrigo. Não, eu só estava pensando aqui que essa discussão toda, eu concordo com você no sentido de que está posta por uma elite praticamente, né, que domina a situação de informação, de causa dessa causa. Mas que é uma discussão que vale a todos, amplamente, ao globo, né, sejam pobres ou ricos. Então, afeta todo mundo. Afeta todo mundo e pode incluir todo mundo também, eu acho, no sentido de que esses novos consumidores de carne, por exemplo, ou de qualquer produto, não só de alimentos, né, eles podem já também, dentro de uma perspectiva de mudança de lógica de pensamento, de mercado e de consumo, já nascerem ou começarem a consumir de outra maneira. Mas é uma discussão que a gente não pode culpabilizar apenas o consumidor, seja ele rico ou pobre. É uma discussão do sistema. Então, assim, o sistema macro mesmo, assim, as grandes indústrias, etc. E isso não é fácil e a gente não sabe destrinchar esse assunto aqui, mas, assim, então, assim, falar sobre desmatamento para criação de gado, isso existe no Brasil, sobretudo. O gado não é, em geral, confinado, então tem muita terra e vamos desmatar. E a poluição que isso causa, o consumo da água do gado, né, os antibióticos, essa coisa toda. A própria conversão em proteína, ela não é uma conversão muito boa. Também já não é boa. Né? Ela não é boa, ela não é muito eficiente, isso também já é comprovado. Então, assim, mas aí, também solução, não, será que é deixar de comer carne? É isso que a gente pede à população? É isso? Não sei se é isso. Também consumir soja como fonte de proteína também não é solução. A soja devasta, uma monocultura terrível. E 80% da soja é feita para alimentar animal. Animal, exatamente. E os vegetais transgênicos, etc. Então, é uma discussão tão complexa. Por exemplo, eu falei, faz 8 anos que eu não como carne vermelha, frango, mas como peixe. Eu disse que, depois que eu visitei uma criação de truta e vi a quantidade de peixes vivendo juntos e comendo ração com antibiótico e hormônio, era igual ao galinheiro que eu tinha ido, que é igual, a mesma coisa. Então eu desisti de comer. Mas aí eu como peixes do mar,
pescados por navios pesqueiros que destroem. Que fazem então, a mesma entendeu? coisa, que matam os golfinhos e as Exatamente, tartarugas para poder exatamente, pegar. entendeu? Então, o sistema está todo errado e a gente precisa pôr essa pauta e refletir, seja através de um programa de rádio ou através de uma exposição de arte, mas a gente precisa ampliar essa discussão. No meu sentido, da Tainá, por exemplo, eu acho que a gente tem uma coisa de pegar esse público, pegar as pessoas, seja quem for que vá conseguir ver a exposição ou ver as imagens num site, ou ouvir o programa, capturar Claro, esse vocês público. não têm a responsabilidade de Exato. transformar tudo. É. Cada um, a gente, É. vamos deixar de ser pretencioso, cada um tem um espacinho, a gente consegue Exato. botar algumas coisinhas, tá certo? Para o caminho, empurrar alguns que a gente centímetros vai para o ali. caminho que a gente... Claro, juntando um monte de gente, uma hora a coisa pode funcionar. Mas assim, Aqui e acolá, eu a entendo gente- perfeitamente, também acho isso, e acho importante que cada um se coloque e empurre o mundo para o lado que acredita que tem que empurrar. Exato. Eu acredito muito no papel da comunidade, assim. Como eu estudei na escola Waldorf, eu tive contato muito com a favela Monte Azul. E eu vi, assim, o trabalho que a comunidade Waldorf antroposófica fez lá, que foi junto com a comunidade, sabe? Não é chegar com uma ideia ou uma coisa que a gente faz na Europa, sei lá, e falar, vamos fazer assim, impor uma coisa, mas é criar junto com várias pessoas com diferentes cabeças, sabe? Acho que somente num ambiente assim de compartilhar esses pensamentos, a gente pode ter realmente uma solução criativa para o futuro, né? Acho que essa coisa da comunidade, a gente pode chegar, de repente, a descobrir junto que, sei lá, existe esse caminho ou esse outro caminho, de repente uma coisa que, sei lá, a gente não tinha pensado. Como você está enxergando o futuro? Qual é o futuro que você está enxergando? Não só o que você está querendo, o que você está enxergando. Pode falar os dois, se quiser. Mas assim, como você está enxergando? Eu tenho esperança, assim, acho que se eu não pensasse que as coisas poderiam melhorar, eu acho que não ia ter sentido de continuar vivendo, não é? Então, eu só quero ser, parte de um grupo de pessoas que estão fazendo, que quando meu neto perguntar para mim, vem cá, você estava vivendo nesse momento de crise, de tensão, e por que você não fez nada? E eu quero estar feliz de responder para ele, não, eu fiz, ou eu tentei, sabe? E aí acho que é isso, assim. Como é que vai ser o teu neto? Como é que você acha que vai ser a vida do teu neto? Eu acho que vai ser difícil, porque estamos crescendo, tem muitas, por isso que esse que é a urgência, sabe? Que existe no nosso mundo, que é tudo urgente, a escassez dos nossos recursos naturais, a gente está crescendo, a população crescendo, então a gente tem que mudar, né? Os espaços estão mudando, essa vida moderna está mudando, e aí as pessoas estão ficando cada vez mais fechadas e não estão mais nem saindo, né? As pessoas hoje em dia, sei lá, esse negócio de Tinder, né? As pessoas nem vão nem para fora para conhecer uma outra pessoa, né? Tem um aplicativo ali. Então, assim, é uma situação, é bizarro, não é? Eu acho que isso está, não sei. Essa é a tua esperança? A minha esperança não é confuso, não sei, né? tá confuso, Mas sabe? é isso, o mundo tá desse confuso. jeito, né? Como que a gente lida com isso, sabe? Assim, as minhas primeiras experiências, eu descobri como funcionava uma maçaneta, porque tinha uma maçaneta. Agora, assim, é um botão, né? Aí eu descobri a natureza indo na floresta, pedrinha. Aí, sei lá, as crianças hoje em dia, elas descobrem a natureza primeiro num aplicativo, né? Lá no celular, no iPad, sei lá, na televisão, ver a natureza. E depois elas têm uma experiência com a natureza. Então, acho que essa mudança de como a mídia também está afetando o nosso comportamento e como que a gente, sei lá, está viciado em social media, né? A gente já acorda, a gente nem tem tempo de pensar, o que eu sonhei hoje? Não, a gente já vai lá ver o que aconteceu no Instagram, sei lá, no Facebook. Sei lá, eu fico meio confusa, é meio preocupante, porque são coisas muito novas. Se você parar para pensar, são 10 anos atrás, não tinha tudo isso. Então, assim, são coisas que a gente tem que ver, detectar, reagir.
E a gente não tem mais tanto tempo, né? A gente está ficando doente, assim, as pessoas não... Tem a doença do Facebook, né? Que vocês já ouviram falar? Você começa as pessoas ficam deprimidas, você não consegue dormir, né? Porque você vê lá, porque todo mundo, na verdade, no Facebook coloca lá, tipo, estão sempre felizes, sempre, tipo, tá tudo bom. Aí você vê, caramba, essa pessoa faz... Aí tem pessoas que falam, pô, que legal que esse cara tá fazendo uma coisa legal. Tem outras pessoas que pensam, meu, que merda, cara, eu tô aqui, não tô fazendo porra nenhuma. Então, tipo, existem essas coisas esses efeitos que a gente tá agora sujeito, somos ratinhos de laboratório, sabe? Só que nós somos ao mesmo tempo ratinho e o cientista. Então a gente tem que, tipo, ação e reação. O que a gente vai fazer? Acho interessante que você colocou, porque não sei, não tem uma resposta. Qual que é a tua opinião? Sobre o futuro? Sobre o que é. Para onde que as coisas vão? Como que você acha? Olha, eu que tá indo? estava pensando aqui, tem um artista, vou falar de artista? Tem um artista de Pernambuco, que é um veterano, que é o Paulo Bruschi. De Pernambuco? Claro, mas ele é um artista conhecido nacionalmente, que é o Paulo Bruschi. E na década de 70 ele fez uma obra que era apenas uma frase carimbada, que é "Arte é a única esperança". E recentemente ele reeditou esse trabalho e colocou "Arte continua sendo a única esperança". É presunçoso pensar assim, arrogante talvez, porque arte é a única esperança. Acho um pouco, porque a gente tem arte na humanidade há bastante tempo. E não mudou tanto e não está assim, né? tendo essa esperança toda. Acho que não tem muita ligação com os fatos. Isso não quer dizer que não seja um oxigênio para sobreviver. Claro. É um oxigênio. Então é do mundo da utopia a arte. Né? E eu acho bonito pensar, por exemplo, sobre as utopias dos meus pais biólogos e ecologistas. E a minha utopia como artista e de outros colegas artistas. É semelhante, no sentido de que a gente crê e batalha por questões que são mais etéreas, são mais subjetivas e que a gente crê na mudança de um mundo. Assim. Tanto um ecologista quanto um artista não começa a trabalhar com isso por dinheiro, porque quer viver de arte, quer ganhar dinheiro com isso. Então, a busca do vil metal, assim, não é a nossa meta de princípio. Por isso a gente acredita em mudanças no mundo ou viver de uma forma mais expressiva ou mais confortável com esse mundo. Qual é esse mundo? Olha, você imagina? Eu não sou tão otimista não, na verdade, porque eu acho que o mundo está indo de uma maneira macro e coletiva para um caminho ainda muito mais à beira do abismo, no sentido de que não sei, a gente vê a situação política brasileira, por exemplo. Então, tudo fica muito ao sabor dos ventos da política. Então, a legislação que precisava mudar, que já vinha melhorando, agora sofre uma brecada, sofre um corte e começa a retroceder. Então, isso na legislação ambiental, no consumo de alimentos no supermercado, as leis que, né, agora não precisa mais dizer que é transgênico, o que você sabe. O que é que a gente come, minha gente? Então, a destruição, a falta da necessidade de estudo de impacto ambiental, essas coisas são, como assim a gente vai mudar isso? Vai voltar dessa forma? Então, diante de uma situação, pode ser um lapso da história no Brasil, mas diante de uma situação como essa, me deixa desesperançoso, sim. Mas nem por isso a gente vai deixar de ter essa utopia, achar que o nosso trabalho muda o mundo e que é a última esperança, entendeu? Eu entendi perfeitamente. Acho que, inclusive, é uma necessidade pessoal de continuar de pé. Senão não sobrevive, senão fica deprimido. Falta sentido para você continuar fazendo as coisas, o seu trabalho, para ela continuar fazendo o trabalho dela. Eu entendo perfeitamente. Você não inventa no mau sentido da palavra, mas você coloca um sentido naquilo que você está falando para poder levantar todo dia e fazer as coisas. Quando eu falei que, no começo, assim, que a arte para mim, quer dizer, quem eu sou, eu acho que eu busco encontrar uma forma de me relacionar com o mundo mais confortavelmente. Eu acho que faz sentido nessa fala aqui agora, porque é isso, nossa, a arte também é uma construção de um novo mundo, digamos assim, é uma construção de uma ficção. A arte é mentira, mas a arte também é profundamente verdade, e ela tem esse poder de tocar as pessoas de um modo subjetivo e ir para um discurso menos direto, menos mensagem, menos comunicação, e mais ebulição interna, mais contorção dos pensamentos e da alma, entendeu? Acho que é por aí.
Quer falar alguma coisa disso? Maravilhoso. Então tá bom. Tô nessa viagem. Então eu vou fechar para você, eu vou fechar e vou perguntar para os dois, primeiro para elas, primeiro as damas sempre. Com a tua experiência, de vida, do jeito que você acredita, com a sua molécula, tá certo? Azul. Quem a sua molécula na bolha azul acredita que nós somos? Como você vê a nossa experiência humana? Quem somos nós? Sob o teu ponto de vista, sob o ponto de vista da sua molécula. Então, eu falei justamente isso da molécula, porque eu acho que sou meio kit, né? Mas, tipo, eu sou você, somos todos um, sabe? Então, esse é o meu sentimento, assim, que estamos todos... Mas quem nós somos? Somos nós. Eu, você, sabe? Eu gosto dessa ideia dessa igualdade, assim, de sentir que eu tô conectada com alguém lá na África, na Índia, né? Em todos os lugares do mundo, que todas essas pessoas fazem parte de mim, assim como eu faço parte de todo mundo. E se eu tenho esse sonho, se eu tenho essa projeção de que a gente vai viver num mundo com menos sofrimento, onde todo mundo vai ter um alimento nutritivo na mesa, onde todo mundo vai ter acesso à arte, onde todo mundo vai tá Você livre. me avisa quando chegar essa hora que eu quero estar lá. Tá, nós não estamos muito perto, tá certo? A Celso não é muito otimista. Nós não estamos muito perto, estamos? Vocês acham que a gente tá perto? Eu acho que o caminho tá sendo longe. trilhado. Mas, eu acho que eu não vou ver essa parte. Vocês vão ter que me chamar por espírito. Você vai descer numa bolha. Eu não sei, tava engraçado, o André Valias, mencionando ele novamente, estava falando, acho que a situação tem que ficar ainda pior para poder melhorar, né? Para atingir ali as pessoas, para as pessoas... Os problemas vêm com suas soluções também, de alguma forma, os problemas empurram as soluções também. Então, momentos como esse, assim, difícil pra caramba, também mexe e revolta, né, as pessoas e busca ações mais efetivas, pragmáticas, eu acho. Eu concordo com isso. E eu concordo, assim, no sentido quando você fala da coletividade também, né? Você fala muito até porque você é uma pessoa que viaja o mundo e circula bastante. Então, é uma noção de globo, né? De homem integrado, né? Exatamente. É tipo assim, para mim é cabeça, coração, ação. Uma coisa só, assim. É assim que eu vejo. Quem você acha que nós somos? Eu acho que nós somos, antes de tudo, contraditórios. Mas nós somos também ação reação por conta dessa contradição. E a utopia, quer queira ou quer não, está dentro de todo mundo, assim, de cada um. Seja por crenças individuais ou mais coletivas, mas todos querem um mundo melhor. Então, nesse sentido, eu acho que há uma contradição e uma... Que palavra poria? Paradoxo. A contradição e o paradoxo junto com alguma esperança. Enfim, assim eu espero também. Tá Esperança. bom, tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Tainá. Obrigado. Obrigado, Rodrigo.